Para mim, tem erro da arbitragem nessa jogada. Sabe qual é? Qual? O cartão vermelho é ruim. Ruim. Eles não sabem instruir os árbitros. Os árbitros estão confusos. Confusos a respeito dos critérios que tem que utilizar dentro do campo. Para mim, existe a penalidade. Não tem uma câmera fechada para poder analisar com mais detalhes o impacto, mas pelo que eu vi, pelas imagens que eu vi, existe. E aí o que me preocupa? Por essa imagem que eu estou vendo, para mim, o defensor do Bragantino, em momento algum, disputa a bola e impede sim que o jogador, né, do Flamengo fosse à frente. Cara, esse lance não ir pro VAR, tira a lógica de você ter o VAR interpretando jogadas que não sejam de impedimento ou não impedimento. Aliás, nem... Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil. O Gaciba, que analisou aqui os lances polêmicos da partida do Flamengo contra o Bragantino. Um lance ali, um lance claro de pênalti para o Flamengo, que o VAR nem chamou o árbitro para fazer a revisão ali do lance. Bora ver o que o Gaciba falou dessas polêmicas, né? Desses lances também. O Flamengo que reclamou bastante ali no final da partida. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. O rubro-negro reclamando muito dos lances de arbitragem, especialmente esses dois, né? A não expulsão do Luan Cândido, a não ida ao VAR no Luiz Araújo, num possível pênalti para o Flamengo. Daqui a pouco o Leonardo Gaciba chega no Sport Center para dar a sua visão do que aconteceu em Bragança Paulista. Segurar essa bomba. Se vai que é tua, Gaciba. E aí, olha só o que disse o Bruno Spindel sobre arbitragem no interior paulista. Ó, o que está acontecendo é um assinte. Jogo após jogo, a arbitragem vem prejudicando o Flamengo. Não consigo acreditar que não tenha uma coisa por trás. Presidente de clube falando que tem manipulação. Ganha quem grita mais alto? Todos os lances são contra o Flamengo. Quem grita mais, que tem roubo, assalto, é que vai ser beneficiado. Vamos ter que falar isso também? Já está falando. O que aconteceu aqui foi um absurdo. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava totalmente o jogo. Teve o pênalti no Luiz Araújo, estamos sendo prejudicados jogo a jogo. E finalizando a irritação do Bruno Spindel, a gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima. Vamos ter que começar a falar isso para respeitarem o Flamengo? A CBF precisa esclarecer. Em direto ao Botafogo, ao John Textor, né, que se queixou muito. Edu. Só pra gente pontuar, é o lance, esse aí do Luan Cândido. Eu acho que ele não assistiu o jogo, né? E... Porque se ele tivesse assistido o jogo e visto ou conversado, com o pessoal poderia ter explicado para ele, olha, teve uma falta do De La Cruz no Pedro Henrique na origem da jogada. Então, como a falta foi antes desse lance, você tem que cancelar, anular toda a jogada após falta do De La Cruz, ou seja, não existe expulsão. Essa questão da crítica, eu já vou falar sobre o lance, é o que um colega meu chama de barraco preventivo. Por quê? No futebol brasileiro, quem grita constantemente mais costuma ter, não é sempre, mas costuma ter mais chances de não ver o árbitro no jogo seguinte errar de maneira grande contra a sua equipe, ou no mínimo em lances duvidosos do árbitro... Porque o futebol não é matemático, né? E se não faz efeito na arbitragem, pelo menos joga pra torcida. E tem a pressão. Sobre esse lance... Só para... Eu acho, pelo menos eu recebi uma informação aqui, a entrevista será... Não sei, né? Mas acho que vai ser isso. A entrevista vai ser concedida pelo Marcos Braz, Bruno Spindel, e o Tite não concederá a entrevista. E jogadores não falarão na zona... Justo hoje, que ele tinha tanto a falar. Então, eu queria falar sobre futebol, queria ouvir o Tite falar sobre futebol, Agora, sobre como acertar a equipe, mas tudo bem. É claro, o torcedor do Flamengo quer ouvir o Tite. Nós estamos num país onde o Renato tirou os jogadores do banco, dizendo que o time está sendo prejudicado, porque um jogador que estava no banco de reservas, o time dele não criava nada, tinha sido expulso quando faltavam uns 3, 4, 5 minutos para o jogo acabar. O Diego Costa, e tinha um cara que não devia estar no campo. Mas tudo bem, esse é futebol brasileiro, esse é o cenário, a CBF tem o apoio dos clubes, dos presidentes que votam na CBF, ou que não brigam muito com as suas federações estaduais, as federações estaduais da CBF, é o pacote do mundo dos cartolas. Depois as pessoas não entendem por que eu defendo a SAF, não achando que a SAF é a coisa mais perfeita do mundo, mas é porque eu gostaria de ver um futebol
sem cartolas. Agora- Sobre o lance, que é o fundamental. Daqui a pouquinho o Gaciba vai falar especificamente sobre o lance. Já tá Os dois lances, entrando né? aqui. Os dois lances. Os dois que... Agora, lendo ali a declaração do Spindle, professor, me lembra muito aquela reclamação do assistente do Abel Ferreira, que é o sistema contra nós, que foi antes do Palmeiras ser campeão ano passado, né? Do que acontece porque no a próximo reclamação, Mesmo tom, né? Há um sistema contra nós. a reclamação de hoje garante o teu resultado de amanhã. Desculpa, é confirmado mesmo, é nota do oficial do clube. Então, a reclamação... Marcos Braz e Bruno Spindle que Eu já toco a bola para você, professor, dizendo o seguinte. Haja pressão em cima do próximo árbitro, que eu nem sei quem vai ser, do próximo jogo do Flamengo contra a equipe brasileira pelo Campeonato Nacional. Agora eu acho que algumas expressões estão muito banalizadas. Absurdo, roubo. O Gaciba vai falar sobre os lances, mas aí não há absurdo nenhum, né, gente? A Aí gente é um vai ver lance já que já voltou. outro lance também, o suposto pênalti no Luiz Araújo. Então é muito barulho num dia que a gente tinha cobrado isso aqui, né? Um dia que a gente precisava falar mais de futebol, de como esse time foi escalado, de como esse time está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo, de como alguns jogadores estão sendo aproveitados ou não. E lá vamos nós aqui ficar falando de lances, alguns muito claros. O primeiro lance, para mim, é até mais claro que o segundo. Né? Olha na lupa lá, professor. Ele começa a agarrar fora, né? Mas se houver falta, importa onde ela acontece, não onde ela começa. Acaba dentro. Esse é um pênalti. O Flamengo reclama principalmente que não houve nem a atuação do VAR, né? O Tite ficou doido ali no final do jogo. Vou esperar o Gaciba opinar. Agora, eu fico pensando, por que haveria um esquema contra o Flamengo? E não é um esquema só, né? É o esquema que o Botafogo acusa contra si, é o esquema que o Abel já falou que era contra ele, que aliás é o atual bicampeão brasileiro, é um esquema contra o Flamengo. Haja esquema, né? Quer dizer, o campeonato tem 20 times, já detectamos 3 esquemas. Um empurra o esquema pro colo do outro. Parece aquela brincadeira da batata quente. Eu fico pensando como que essas pessoas viveriam nos anos 80, 70, 90. Os campeonatos decididos por um jogo, os lances do veto dos árbitros. Olha, hoje não tá bom, mas perto do que era. E um outro detalhe, cada um puxando para si, acusando um esquema do outro, e eu não vejo ninguém preocupado com a melhora da arbitragem em geral. Esquece. Que é o que falta, né? Esquece. É o que falta. Vocês vão falar, tem que profissionalizar a arbitragem, ninguém explica como. Ninguém, por exemplo, ninguém dá uma ideia, por exemplo, de pegar uma faculdade de educação física ou desenvolver um curso, quem sabe trazendo um Pierluigi Collina, um árbitro de fora muito experiente, definindo critérios. Pegar no começo da temporada, Zé, a CBF, vai lá no seu site, né? Porque os árbitros, os cursos de arbitragem, eles têm lances que mostram como eles devem agir em cada lance. Vai lá no começo do ano, CBF. Os clubes podem pedir isso. Eu peço isso. Só uma coisa, eu peço isso desde que comecei a trabalhar com isso daqui. Vai à CBF no começo do ano, coloca no seu site, assim, vários lances, faz uma cartilha. Toda vez que o jogador puxar por trás da camisa do outro e tiver sido driblado, é cartão amarelo. Ou não é cartão amarelo. Toda vez que alguém deixar o cotovelo e botar em tal região do corpo, é cartão vermelho ou não é cartão vermelho. Aí a gente tem os critérios. A partir dos critérios, a gente pode opinar sobre os lances com menos subjetividade. Muitos lances vão continuar sendo subjetivos, mas a maioria deles não será. E mesmo esses se aproximarão de algum critério. Vou dar um exemplo. O Gaciba vai falar daqui a pouquinho do lance da expulsão. Se um jogador corre atrás do outro e há um tropeção, sem intenção, é para ser marcada a falta ou não é para ser marcada a falta? Então, vamos esperar o Gaciba chegar, mas assim, a CBF não faz isso e não tem ninguém melhor do que o Bruno Spindle, do que a diretoria do Flamengo, que tem muita força, dos clubes, né? Para fazer essa cartilha de referência para a torcida, para nós, para os jogadores, para os treinadores e para eles mesmos verem. Porque ele vai pegar uma situação e falar assim, olha a cartilha da CBF o que manda. Esse tipo de lance que não interessa é isso. assim que marca. Mas parece que não E interessa até isso. ruim para quem tem alguma razão. Desculpa, Zé. Né? Alguma razão. Se o Flamengo tem alguma razão no segundo lance, que eu acho até antecipando, acho até que tem no segundo lance e não tem no primeiro. Mas coloca tudo no mesmo balaio, sabe? Aí você, em vez de enfatizar a razão que você tem, você acaba diluindo a sua razão. E aí fala do Botafogo como se o Botafogo agora fosse líder do campeonato porque foi beneficiado pela arbitragem. Não é, né? Não. Mas você acha que foi pênalti ali? O segundo? É. Eu acho que sim. Eu também acho que Eu foi. acho que sim. Vamos ver já o Gaciba. O Luiz Araújo. E que não é garantia de gol, né? Tem isso também, né?
Mas tem que ir pro VAR, Zé. Não estou dizendo isso. Estou falando que foi pênalti. Ali, para mim, foi pênalti. Não precisa nem ir pro VAR. Para mim, foi pênalti. Porque o erro é duplo, né? Porque se o árbitro não dá e o VAR não chama, já são dois erros. Então o VAR chama pênalti. até assim, por qualquer coisa aqui. Pois é. Tudo o VAR chama. Vem cá, vamos lembrar o primeiro jogo do campeonato. A gente tá na quinta rodada só, né? A primeira rodada foi uma catástrofe. em vários O frenesi estados dos do cartões país. amarelos. Os árbitros viram justiceiros do cartão amarelo. Por qualquer coisa que você faz, cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo. Foi recorde de cartões amarelos em toda a história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo estreou com o Atlético Goianiense num jogo muito polêmico, com 2 expulsos do lado do Dragão, com uma marcação de um pênalti no final do jogo. Foi muita reclamação do lado do Dragão contra o Flamengo, né? Sim. Então, quer dizer, não é possível que se a arbitragem quisesse prejudicar o Flamengo... Por isso que eu não vejo Não ia ter esquema. esse resultado em Goiânia. Eu vejo ruindade mesmo. Eu vejo ruindade. Mais do que má intenção. Despreparo, né? O despreparo que eu falo não é que os árbitros não tentam se preparar, não treinam fisicamente. Eles não têm o preparo técnico necessário para tornar a arbitragem melhor. É isso. Olha o Tite reclamando lá, Zé. Ele com certeza está reclamando do pênalti, é possível pênalti do Luiz Araújo, né? O que eu vejo em relação à arbitragem, um tema que a gente conversava bastante aqui, eu acho que o Gaciba também, quando participar, vou perguntar para ele, mas com os árbitros que conversei, era a questão da profissionalização dos árbitros, né? Muitos deles não querem também, porque eles não sabem qual é o teto salarial, porque muitos trabalham, né? O árbitro FIFA ganha, eu vi a tabela outro dia, 5 mil, quase 6 mil por jogo, mas e quem não é FIFA? Tem esse lado também que a gente não sabe, até porque a gente não sabe. Profissionalizar para ganhar menos. Profissionalizar para ganhar menos, né? Não tem essa estrutura. Tem a questão que o nosso país ele é diferente dos outros, porque nós temos a confederação, né? A Federação da Arbitragem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, tal. Zé, deixa eu te interromper. Mas enfim, já que estamos nesse assunto, Leonardo Gaciba conosco para tratar das reclamações do Flamengo em Bragança Paulista. 2 principais reclamações. Mas que bom que você está aqui, Gaciba, porque precisamos de você no Sport Center. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meus amigos. Pode ficar tranquilo, meu amigo. Do jeito que a coisa tá, todo final de semana você vai ter o suporte, né? Se não for meu, a Renata vai estar por aqui, o Simon vai estar por aqui. Nós vamos estar sempre dando suporte para vocês, porque realmente que início de campeonato turbulento para a arbitragem brasileira. Pois e essa coisa é lamentável, né? Essas reclamações de sistema. Temos um sistema contra o Flamengo. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. O que a gente vê é erro, né? Mas eu queria saber sobre os lances específicos, Gaciba. Começando com o lance da expulsão do Luan Cândido, que aí o VAR chama e volta atrás, o juiz volta atrás. É isso mesmo que recomenda a lei, a regra do VAR? Quer dizer... em caso de... São 3 regras básicas, né? Gol, expulsão e impedimento. Aí pode chamar o VAR. E qualquer evento ali antes, tá certo em ser revisado o evento que desencadeou na jogada, Gaciba? Isso é o que chamam, né, de APP, né? APP em inglês, né? Attack, Phase, Possession, né? Então, sempre que acontecer um desses eventos, dessas situações protocolares, né? A questão do cartão vermelho direto, a questão de um gol, né? Uma situação de gol ou não, ou uma situação do pênalti, o árbitro de vídeo deve checar todo o APP. Tudo que se desenvolveu para a jogada que tenha relação direta com o gol. Verticalidade, poucos passes, pouco tempo. Vejo eu que, primeiro lugar, vamos deixar claro, era sim uma falta para cartão vermelho pela natureza tática da jogada. Luan Cândido faz uma falta em situação clara e manifesta de gol. Era para cartão vermelho. Só que no início da jogada, mesmo que seja sem querer, há sim o calço no jogador, sem querer, com o joelho, o atleta do Bragantino é derrubado. Para mim a falta existe no início da jogada. O que me causa muita preocupação, né, é a questão de o que o árbitro estava olhando. É uma falta tão clara no meio do campo, é uma falta claríssima no meio do campo, no qual o atleta gira,
olhando para a bola, tentando atingir a bola e acaba calçando o adversário. E o árbitro não conseguiu ver, aí toda a confusão está instalada. Se ele vê essa falta, ele acaba tomando a decisão correta. Agora, mais um detalhe que eu vou colocar para vocês. Para mim, tem erro da arbitragem nessa jogada. Sabe qual é? Qual? O cartão vermelho é anulado pela natureza tática da falta, correto? Sim. Então ele tem que ser anulado. Só que a regra fala que quando o árbitro vai para a área de revisão, ele tem que voltar com a melhor decisão para o jogo. E esta entrada aí, claramente é uma entrada temerária. É uma entrada para cartão amarelo. Então há sim um erro da arbitragem, porque o correto, na minha opinião, se eu, Gaciba, vou lá no monitor, eu volto com falta a favor do Bragantino e cartão amarelo para o Luan Cândido por uma entrada temerária no jogador do Flamengo. Para mim, essa é a decisão 100% correta. Tá, entendi. E se entrasse mais forte ainda, caberia até um cartão vermelho pela violência do caso, mas não foi o caso. Eu entendi que é uma decisão de cartão amarelo. O Zé queria saber da história de trançapé, né? Foi você que falou isso. Porque parece um pouco o que aconteceu. Sim, não, o que eu ia... No começo da jogada. O que eu ia falar, além da falta, né, sobre isso daí, porque para mim foi falta, né? Era o segundo lance que começa fora da área, eu estou estudando. Até mas vamos por partes. Primeiro o primeiro lance. Não, mas esse daí foi o trançapé do De La Cruz, que é falta, né? E aí não tem o que fazer, né? E aí o que eu queria dizer é que o Spindle não viu. Provavelmente se alguém tivesse falado ou comentado com o Spindle, olha, Spindle, presta atenção, a regra é dessa forma, ou se o Gaciba tivesse ligado para ele, Spindle, realmente tinha que anular o cartão, talvez ele não desse essa entrevista que ele deu aí. Para mim foi uma entrevista ruim, né? Eu acho que o Marcos Braz foi bem, mas foi uma entrevista ruim. O que eu ia falar sobre essa falta de critérios, né? Sobre a arbitragem, Gaciba. Porque na quarta-feira é falta, na quinta já não é, no domingo também já não é, no sábado é uma outra falta. Para não entrar no detalhe do árbitro que para muito o jogo, o outro que deixa o jogo correr, o árbitro que dá cartão rapidamente para controlar o jogo, o outro que só começa a dar cartão quando dá as 10, 15 do segundo tempo, no final do primeiro tempo. E uma outra depois esse é outro jogo. Vai lá, Gaciba. Não, eu acho que essa é a grande busca, né, Zé? A questão da unificação de critérios, né? Eu falei para vocês com a tranquilidade de quem esteve lá e agora tô falando para vocês. A instrução, e já digo mais, não é só da CBF, que vem lá de cima da FIFA, é ruim. Ruim. Eles não sabem instruir os árbitros. Os árbitros estão confusos a respeito dos critérios que tem que utilizar dentro do campo de jogo. Cada ano muda. Cada ano muda o que é uma situação clara e manifesta de gol. Cada ano é uma interpretação diferente ao bel prazer da comissão de arbitragem. E os árbitros estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Isso eu concordo com o que o pessoal está falando. Não há uma unificação de critério. É cada um tendo as suas interpretações. E se já era duro com o cara só na beira do campo, agora tem o árbitro de vídeo. Então, se o cara do campo tem um critério, o cara do vídeo tem outro, amigo, confusão anunciada, né? E para mim, esse outro lance agora, que a gente ainda vai falar, né, Bruno? Não sei se nós vamos chamar agora, esse possível pênalti que o Flamengo reclamou, para mim é o grande exemplo disso e eu vou falar para vocês qual foi a instrução que foi dada para os árbitros. E se a CBF disser que não foi, por favor, que venha a público e diga que eu estou falando uma mentira. Vamos ver a jogada aí. Vamos, o pênalti, suposto pênalti, começa fora e termina dentro, é isso, né, Gaciba? O agarrar o adversário, essa regra aí já é antiga, né? O agarrar o adversário, ele é onde causa o impacto, né? Então, se ele começou a agarrar fora e terminou a agarrar dentro, é pênalti. Isso aí, essa é a regra chamada, viu, Zé? O nome dessa regra é regra Luizão. Lembra da Copa do Mundo lá? Né? Da questão do pênalti que começou fora e terminou dentro? Pois é, essa é a regra Luizão. Então, que a gente tem no futebol. Para mim, há sim um agarrão no jogador, feito fora da disputa da bola. Para mim, esse cara, o defensor do Bragantino não quer jogar em momento algum. Ele só quer agarrar o jogador do Flamengo. Para mim existe a penalidade, não tem uma câmera fechada,
para poder analisar com mais detalhes o impacto, mas pelo que eu vi, pelas imagens que eu vi, existe. E aí o que me preocupa? Né? Orientação dada esse ano, quem tinha, hein? Quem tinha. O que eles estão falando lá dentro da comissão de arbitragem para os jogadores? Né? Olha, se um agarrão acontecer fora da disputa da jogada, se a bola não fosse para eles, tivesse uma possibilidade de acontecer ou não, não marca, porque não teve impacto para o jogo. Não é de chocar isso? É dentro da área. Um pênalti igual ou muito semelhante. Nós tivemos um pênalti igual ou muito semelhante agora na rodada, agora do final de semana. E a comissão não botou nem o vídeo no ar. Internacional e Bahia. O jogador do Bahia agarra com as duas mãos e dá um golpe de sumô no jogador do Internacional. Derruba o jogador internacional com a bola em jogo. O Simon foi muito feliz até nas suas contas pessoais, colocando a respeito de uma penalidade clara que aconteceu. Então, quando acontece 2 rodadas seguidas e a arbitragem não tem o critério, aí a gente se preocupa. Aí nós temos que ver o que está sendo ensinado para eles. Gacibá. O que está sendo orientado para eles. Né? E, acima de tudo, será que eles vão considerar isso uma decisão correta ou não? Então, só para entender... Eu vejo uma penalidade clara aí no campo. Na sua visão, talvez seja isso que justificou o VAR não chamar. Essa recomendação... Aí o árbitro do VAR falou, não, estava fora do lance, então não era para... Não vamos chamar o juiz, não. É isso. Vamos combinar que a primeira chamada demorou 4 minutos e meio para anular o gol. 4 minutos e meio. Né? Toda a revisão do lance, 4 minutos e meio. Da expulsão, essa aí né? não demorou 10, 15 segundos. Da expulsão, essa não demorou 10, 15 segundos e a decisão de campo foi ratificada. Foi ratificada, né? Foi confirmada, né? Então é muito rápido. É muito rápido para se fazer uma análise. E tanto uma como outra, as imagens que foram mostradas, pelo menos, não sei se viram alguma outra imagem, foram imagens abertas. Foram imagens abertas. Então, na transmissão, realmente, não consegui perceber uma imagem fechada que mostrasse se houve ou não o agarrão do jogador, se houve ou não o agarrão com o impacto do jogador. Por essa imagem que eu estou vendo, para mim, o defensor do Bragantino, em momento algum, disputa a bola e impede, sim, que o jogador, né, do Flamengo fosse à frente. A bola está sendo cruzada para dentro da área, provavelmente passaria por toda a defesa e teria um impacto no jogo, porque esse jogador poderia chegar na bola. Era uma bola que ele teria condições de disputar. Se dizem que se não tiver impacto não tem que marcar pênalti. Então, para mim, a penalidade existiu e aí o Flamengo está correto em reclamar. Não é o árbitro ir olhar ou não. Tá? Ele pelo menos tem que ir olhar. Não, para mim tem um erro claro e óbvio de arbitragem que, assim como no primeiro, olha a questão do critério, o árbitro não viu. Se o árbitro não viu e se tem um impacto, tem que se chamar o árbitro ao centro do campo para que ele mude a sua decisão de campo e que possa tomar uma decisão. Porque tanto na falta que originou a anulação do cartão vermelho, como nesta falta, que para mim é penalidade, claramente o árbitro não viu as duas jogadas. Não estava olhando os fatos que estavam acontecendo. Então o árbitro de vídeo, tendo posse dessas imagens, tem que chamá-lo para dar uma observada. Repito, o que me preocupa? Será que essa instrução é verdadeira ou não? Né? Vamos dar uma checada a respeito disso. Alguém da comissão poderia tranquilamente vir aqui e dizer, olha, realmente fomos nós que mandamos. Né? Não é para dar pênalti se for fora da jogada. Jogador de futebol, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Jogador de futebol é inteligente. Ele vê todos os jogos. Se ele vê alguém agarrando fora da jogada e não vão marcar pênalti, ele na outra rodada vai fazer igual. Vai fazer igual. Ele observa isso. E é muito importante essa mensagem que a gente passa. No início do campeonato, foi mostrado pela CBF, o Máximo Bussaca, que é o diretor técnico da FIFA, vinha ao Brasil e dizer, olha, nós precisamos de árbitros inteligentes, árbitros que entendam o jogo. Entendam o jogo. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Entendam o jogo significa que quando agarrar o coleguinha de trabalho dentro da área e a bola estiver em jogo, tem que se marcar pênalti. Isso é entender o jogo. Ou eu estou errado, gente? Não, tá certo. Não, e nesse caso, a bola estava indo... Claramente, o Luiz Araújo poderia participar do lance, né? Fala, Berner. Bom, mais uma vez, Gacibá, agora é boa noite.
Eu dei boa tarde para você logo depois do almoço, quando a gente trabalhou junto. dupla. Trabalhamos juntos no sensacional vitória do Girona contra o Barcelona. Inclusive tem um lance que o Gaciba me tira uma curiosidade, porque o Lamine Yamal sofre um pênalti. O pé dele direito está na área, o pé esquerdo está fora. Se o contato fosse no pé esquerdo, não era pênalti, o contato foi no pé direito e é pênalti. Então são detalhes assim que a gente vai aprendendo. Por isso é bom ter um especialista que nem o Gaciba aqui. Agora, eu espero, Gaciba, que essa instrução, que por tudo que você me disse, eu creio que foi dada, porque você citou 2 lances de decisão rápida, né? E passaram pelo VAR, lances que claramente eram lances para o VAR observar. Eles são tão sem nexo que eles queriam praticamente um jogo paralelo. Porque você imagina que um time está construindo uma jogada pelo lado esquerdo. E o lateral direito do outro time e o zagueiro do time que está atacando decidem avançar. Eles estão na linha do meio de campo, o time está com a bola no entorno da área, lá do lado esquerdo, para tentar fazer uma tabela, um cruzamento. E o volante decide avançar. O outro time pode fazer que ele fosse um jogo de rugby. E ficar os 3 ficam agarrando, né? Para não avançar, porque eles não estão diretamente participando da jogada. É Quer dizer, você está criando um outro esporte. É um nível de insanidade, porque essa é uma insanidade. O jogador tem que marcar com o braço para trás é uma insanidade. O cara não poder correr mesmo tendo o braço é uma insanidade. Eu acho, e eu sei que é falta, o cara não poder correr atrás do outro, porque se eventualmente tropeçar, e aí tem que ter a interpretação, entender o jogo, é falta ou pênalti. A Copa do Mundo foi decidida nisso. Né? Um tropeção, o pênalti do Di Maria contra a França. Né? E o que o jogador não corre menos, tenta dar a volta para correr, não vai chegar. Então, assim, essas instruções que creio que vêm de pessoas que enxergam o futebol debaixo do ar-condicionado, sem entenderem o que é o espírito do jogo, né? São muito ruins para o esporte. E eu só quero assinar embaixo tudo que vocês disseram. Cara, esse lance não ir para o VAR. Tira a lógica de você ter o VAR interpretando jogadas que não sejam de impedimento ou não impedimento. Aliás, nem o impedimento funciona aqui, porque o nosso VAR é um VAR arcaico, um VAR ultrapassado, né? Um VAR que parece que você está ligando ele com manivela, né? Você olha o VAR semiautomático que se usa fora. E o futebol brasileiro não está muito dinheiro. A CBF essa semana falou ali do lucro de mais de R$1 bilhão. Né? Uma coisa assim, uma fortuna, não lembro exatamente qual era o valor. Pedro Ivo trouxe essa informação. Mais de 1 bilhão. E esse dinheiro serve para quê? Até porque a CBF, professor, ela não inventou o futebol. Ainda bem, né? Ela não inventou o futebol. Porque a tal orientação... O futebol foi inventado ali, no seu jogo ali, e foi crescendo. De repente, alguém que não teve que investir para o futebol existir, não teve que investir para os clubes crescerem, que não teve que investir para o torcedor ser apaixonado, não teve que investir para o Pelé jogar, para o Brasil ganhar Copas do Mundo, principalmente lá no tempo da CBD, 58, 70, e virou essa coisa enorme. Administra o negócio, tem um enorme lucro e não repassa para a gente ter o melhor futebol possível. Não, isso é parte desse lucro, nós estamos falando para não ter lucro. Essa tal orientação... É uma loucura o que acontece aqui, cara. Ela ajuda a explicar, mas ela nunca pode justificar. Então é muito legal que o Gaciba coloque essas coisas, inclusive a partir daí a gente discutir esse tipo de orientação, para isso não se repetir, para isso diminuir. Que tipo de gente propõe isso, concebendo que não vai dar encrenca? Essa imagem do Birner é sensacional, né? Então liberou, longe da bola vale tudo, vale o tackle do rugby. É sensacional. Sabe o que me preocupa? Parece que a gente está voltando à regra de Cambridge, professor. 1863, né? 1863 dizia que o jogador podia agarrar e dar pontapés no adversário. Agora, se fizesse os dois ao mesmo tempo, era falta. Estava escrito lá, a primeira regra do futebol. Ou chuta ou agarra. Então parece que a gente está voltando para esse tempo. É uma coisa tão absurda que, assim, dentro desse critério e do exemplo, né, muito bem dado por vocês, se um jogador estiver correndo pela lateral esquerda do campo, dentro da área, né, e for agarrado, o agarrão, né, compensa. Não é pênalti. Agora, se o cara vier dar um soco nele, que aí é conduta violenta, o árbitro vai ter que ser chamado, olhar e ver que foi conduta violenta e marcar o pênalti, porque é a decisão técnica. Gente, é uma orientação altamente perigosa. Se abre precedentes para que o árbitro se interprete isso ou não. E a regra do jogo fala que, se a bola estiver em jogo e for cometida uma das infrações
da regra do jogo, punidas com tiro livre direto, deve ser punida. Pronto, gente. Não tentem inventar o que não está escrito. Façam o básico. Isso está faltando muito, muito para a arbitragem brasileira e mundial. Fazer o feijão com arroz. Orientações contra o espírito da regra deviam dar cadeia. O cara deveria ter... Calma, professor. Não, porque tem que separar do convívio com os outros que... Né? Porque não é possível. Não mexe com os nossos radical. Os caras continuam fazendo isso, com certeza. Não é só essa orientação. Essa o Gaciba pescou e fez a relação. Deve haver muitas outras que hão de prejudicar o esporte daqui para frente, na medida em que esses lances apareçam. Bom, então, em resumo, o juiz é Paulo César Zanocelo, né? É esse o nome dele. Zanovelli. Zanovelli. Acertou em voltar atrás na expulsão do Luiz Araújo, um lance que poderia ter sido uma decisão em campo, e do Luan Cândido. E errou ao não... Quer dizer, aí foi mais a arbitragem, né? O trio de arbitragem, ou a equipe de arbitragem, o VAR não chamou. Talvez ele pudesse também ter visto em campo o pênalti no Luiz Araújo. Aí sim o Flamengo foi prejudicado. Na verdade, o Zanovelli, não fosse o VAR, ele teria errado no primeiro também. Sim. Verdade. Porque ele não vê a falta. E ele erra, como disse o Gaciba, ao não dar o amarelo. Porque, tudo bem, acabou a história do tal perigo de gol, mas ainda houve atitude imprudente do jogador. Bom, mas aqui fomos unânimes, então, que o pênalti deveria ter sido marcado. Nessa imagem que nós temos, sim. O Gaciba falou, se tivesse uma câmera mais aproximada para a gente tirar a dúvida, se é que há alguma dúvida, para a gente ter mais certeza. Agora, é um lance claro e lance claro de VAR. Aí não tem nem... É isso então, Gaciba. Tá aí, galera, Gaciba analisando esses dois lances, né? Primeiro, o da expulsão, que era o lance para a expulsão o árbitro chegou a dar o cartão vermelho para o jogador, né, do Bragantino no lance ali do De La Cruz, mas aí o VAR chamou e ele analisou o lance. Esse aí até que eu concordo, né, da não expulsão do jogador do Bragantino. Teve a falta ali antes do lance, né? Mas já esse pênalti aí, um lance muito claro, e nesse lance aí a favor do Flamengo, o VAR não apareceu. O VAR é para essas coisas, né? Corrigiu o lance do cartão vermelho para o jogador do Bragantino. Já nesse lance aí do pênalti a favor do Flamengo, o VAR não sequer, né, chamou o árbitro ali para analisar o lance. Um pênalti muito claro, né? É só olhar com bastante atenção, né, a imagem, que vocês vão perceber que foi pênalti claro a favor do Flamengo. Isso aí não vai apagar, né, a partida ruim que o Flamengo fez, os jogos ruins que o Flamengo vem fazendo também, essa atuação hoje que não foi das melhores, mas o Flamengo poderia ter saído com os 3 pontos, né? Foi prejudicado sim pela arbitragem. O Tite, que nem deu a coletiva hoje, foi o Marcos Braz e o Bruno Spindel que foram ali para a coletiva. O Braz rasgou o verbo falando sobre a arbitragem, uns lances aí, né, que a gente às vezes não entende. A arbitragem aqui do futebol brasileiro não tem critério. Às vezes, numa partida, eles dão um pênalti como esse aí, e já para outro time, a arbitragem não marca o pênalti, o VAR também não aparece. Então, por isso que a diretoria aí, o Tite também, né, ficou revoltado com a arbitragem de hoje. O Tite não está conseguindo fazer esse time jogar um bom futebol, mas tem que reclamar mesmo, né, dessa arbitragem péssima que o Flamengo foi prejudicado. E acredito que não vai ser só essa vez. Cada rodada a gente vê polêmicas de arbitragem. Dessa vez foi o Flamengo, outra rodada pode ser o Flamengo novamente, outro time. Então tem que reclamar mesmo. A gente viu o Texton, né, ali reclamando bastante da arbitragem, falando de manipulação, de resultados, essas coisas. Então a gente às vezes não entende, né, essa arbitragem, não tem um critério, e hoje o Flamengo foi prejudicado. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera, e até o próximo vídeo.